Amém. Eu quero chamar o pastor Douglas aqui à frente. Amém. Só se acalmar um pouquinho aí. Amém. O pastor Douglas é o pastor de jovens, né, no Ministério da Família, né? Ministério da Família lá em Bragança Paulista. Ele trabalha com adolescentes e com jovens também. E é ele que vai trazer a palavra nesta noite para a gente, amém? Então assim, eu peço que vocês estejam com o coração aberto para aquilo que Deus venha ministrar através da vida dele, amém? Paz do Senhor, amém? Glória a Deus, uma honra estar aqui. Obrigado. A igreja é muito receptiva, uma igreja linda, louvor maravilhoso, uma dança, tudo muito bom, muito maravilhoso. E obrigado pelo convite, obrigado pela confiança do pastor Ezequiel, e obrigado pelo contato da sua filha Maíse e o Júnior, que também fez o contato com a gente lá. Muito obrigado por nos chamar para vir aqui compartilhar um pouco do que Deus tem falado conosco. Será que seria possível colocar a apresentaçãozinha que eu deixei aí? Esse é um projeto que nós desenvolvemos. Foi um ano, eu e minha esposa estávamos orando e nós estávamos assim um pouco incomodados com a mornidão dos jovens lá em Bragança, né? Sei que aqui não tem isso, né? Vou só falar, né? Ilustrar. Então o pessoal estava meio morno, um pé meio lá fora, outro dentro, sabe? Tava que nem aquele jovem Eutico, sabe? Eutico. Quando Paulo estava pregando, tinha um jovem lá na janela, ele olhava um pouco para dentro da igreja, olhava um pouco lá na rua, olhava um pouco lá dentro, até que um dia... E antes que os jovens caíssem, nós criamos esse projeto, nós estávamos orando e Deus nos deu essa estratégia. Esse projeto chama-se Jesus Copy, que é só uma forma em inglês aí, mais moderna, para falar que nós somos cópias de Jesus sobre a terra. A nossa missão aqui é continuar o ministério de Jesus. Tá? A Bíblia diz ali em 1 João, que aquele que se diz permanecer nele deve andar como ele andou. Então, se nós dizemos que estamos em Cristo, nós temos que andar como ele andou. E Romanos diz que o sonho de Deus é ter uma família com muitos filhos, e esses filhos parecidos com o seu primogênito. Então, a gente vê que essa primeira parte do sonho de Deus tem sido concretizada, a família de Deus está crescendo. Você vê muitas pessoas se tornando filhos de Deus, reconhecendo isso, e nós vemos inúmeras igrejas surgindo, e várias delas, a maioria delas cheias. E isso é uma bênção, mas a pergunta é, esse pessoal se parece com Jesus? Porque essa primeira parte do sonho de Deus, de ter uma família com muitos filhos, está sendo concretizada. Mas e essa segunda parte? Parecidos com o seu primogênito. E aí nós criamos esse projeto para falar sobre isso. Como é que você pode ser uma cópia de Jesus sobre a terra? E aí nós temos o site, lá temos Twitter, Facebook, a gente coloca bastante vídeo no YouTube. Se você tiver a oportunidade, dá uma acessada lá, porque o nosso público principal são os jovens. E nós sabemos aonde eles estão no mundo virtual, não é mesmo? Até às vezes na igreja, ele está aqui, mas ao mesmo tempo ali no celular dele, ele consegue virtualmente estar em outros lugares. Então quando chegar na sua casa, acessa lá, é bem bacana, tem bastante material lá. E aí com esse projeto surgiu alguns materiais. Só apresentar minha família primeiro, passa o próximo slide. Essa minha esposa, Valéria, não pôde vir, porque nós temos 2 filhos, a Luísa, de 2 anos e meio, e eu tenho o Davi, de 6 meses. Eu tinha até 2 vídeos deles aqui, não deu para passar lá. Mas quando eu me casei com a Valéria com 20 anos de idade. E aí, quando nós estávamos com 2 anos de casado, nasceu a Luísa. E aí, quando nós completamos 4 anos de casado, nasceu o Davi. Se continuar nesse ritmo, com uns 25 anos de casado, tem que vir de van.
E aí ela ficou com os dois lá, porque o Davi está com 6 meses, ainda está muito pequenininho para ficar saindo, né? Dá bastante, é um transtorno. Então eu vim com os 2 amigos meus aqui, o Arthur e o Ulisses, me acompanharam aqui. Então não tem a foto do Davi aqui, me perdoe. Pode passar? E aí a gente fez alguns materiais, né? Que a gente trouxe aí, é um DVD sobre isso, sobre como ser uma cópia de Jesus, santidade e poder. Pode passar? Eu trouxe esse também por saber que, como o culto é no domingo, teria bastante pais. Eu ministrei essa palavra no Encontro Nacional de Casais. E como minha filha tem 2 anos e meio, eu não me senti no direito, ou eu não me senti capaz de ministrar uma palavra como pai. Porque ainda não tenho experiência para isso. Eu não tenho um filho adolescente, eu não tenho um filho jovem, eu não sei como é que é ainda. Mas eu me coloquei na posição ali de filho. Eu ministrei uma palavra como filho. E a palavra é 3 coisas que seu filho gostaria de te dizer. Então é uma palavra muito bacana. No final, o que eu fiz nesse evento? Eu pedi, secretamente, para alguns filhos escreverem uma carta para os pais. E aí eu recebi várias cartas e selecionei alguma delas, e no final eu leio o que os filhos gostariam de dizer para o pai, sem eles saberem quem que escreveu aquilo ali, para não constranger ninguém. E eu leio as cartas e foi muito bacana, foi um tempo de mudança mesmo. Então tem aí esse DVD, se você tiver a oportunidade de adquirir. E também tem aí algumas coisas para lembrar do projeto, pode passar. A pulseira, tem branca, preta, rosa, tem esse colarzinho feminino aí. Pode passar? E é isso. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, no verso 18. Mateus capítulo 28, no verso de número 18. Texto bastante conhecido. Mas antes de ler, eu gostaria de orar junto com você, pedindo para que Deus fale conosco. Feche seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Pede para Deus falar com você. Pede para Deus abrir o seu coração para esse momento. Deus, nós estamos aqui, Pai, reunidos mais um dia, Senhor. Ó Pai, estamos há tanto tempo fazendo isso, Senhor, há tanto tempo vindo na Tua casa, cantando, Senhor, orando, ouvindo uma palavra, Pai, que corremos um sério risco, Senhor, de nos acostumarmos com isso, Pai. Senhor, eu quero te pedir que não seja mais um culto, Senhor. Ó Deus, não nos deixe sair daqui entretidos, Senhor, não nos deixe sair daqui, Senhor, como se viéssemos aqui bater o cartão, Senhor Jesus, como se viéssemos aqui fazer mais uma obrigação do nosso dia a dia, Pai, mas que seja algo especial, Senhor. Ô Pai, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Deus, diretamente ao nosso coração, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor abra o coração das pessoas hoje aqui, Senhor, e como um solo, Senhor, fértil, Pai, que esteja preparado para receber essa semente, Pai. Só que se essa semente, Pai, que ela não seja roubada ao sair daqui, Pai, mas que ela venha a nascer, Senhor, e dar frutos, Pai, frutos que permaneçam para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Faz algo especial nessa noite, Pai. Faz algo especial nessa noite, Pai. Não deixe que a nossa mente, Pai, divague. Não deixe que a nossa mente se distraia, Pai, com qualquer estímulo que for, Pai. Faça com que nossos celulares não funcionem nesse momento, Pai. Faça com que a nossa atenção fique voltada para a Tua palavra durante esses minutos, Pai. Ó Deus, nós queremos ofertar a nossa atenção a Ti durante esses minutos, Pai, e fala conosco, Pai. Faz algo especial, Senhor, assim como o Senhor fez ali em cima daquela montanha com Elias, Pai. Faz descer fogo do céu aqui nesse momento. Faz algo especial, Senhor. Não podemos sair daqui da mesma forma, Senhor,
do mesmo jeito, Pai. Ó Deus, nós não queremos mais um culto, Senhor. Não nos deixe nos acostumar a cantar, Senhor. Não nos deixe nos acostumar a orar, Senhor. E muito menos nos deixe acostumar a abrir a Tua palavra e lê-la como se fosse um livro comum, Senhor. Mas que tudo isso continue a ser extraordinário, Pai. Poder cantar para Ti, Senhor, adorar e exaltar ao Teu nome, Pai. Ó Senhor, poder falar contigo, Deus Todo-Poderoso, Senhor, o Deus Santo, que ouve a nossa voz, Senhor, que isso continue a ser extraordinário, Pai, ó Deus, e poder abrir a Tua palavra, Pai, e ler aquilo que o Senhor deixou escrito para nós, Senhor, ó Deus, gera temor novamente no nosso coração, Pai, diante da Tua palavra, Pai, ó Deus, que essa Tua palavra, que é uma espada afiada, Senhor, penetre os nossos corações, Pai, e nos cause grandes mudanças hoje aqui, Pai, e que no final a gente possa dizer, Senhor, que valeu a pena, Senhor, que valeu a pena, em nome de Jesus, Senhor, amém. Mateus capítulo 28, no verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. No início, havia 3 arcanjos: Gabriel, Miguel e Lúcifer. E eles eram dotados de muitas habilidades, e eu creio que eles exerciam como uma função de liderança dentro de uma hierarquia ali no céu. Mas um deles, em certo momento, quis ser adorado. Ele se perdeu ali nas suas habilidades, na sua grandeza, e quis atrair a adoração para ele. Quis sentar no trono de Deus. Quis tomar uma posição que era apenas de Deus. E Deus não aceita isso e expulsa esse arcanjo do céu. Ele expulsa Lúcifer, e a palavra de Deus nos diz que 1/3, então, daqueles anjos vai com ele. E eles caem. E o orgulho dele foi tão grande que ele ficou tão pesado que ele cai. E aí ele cai e começa então a habitar neste lugar. Ele começa então a habitar a terra. Ele é expulso e vem para cá. E aí Deus precisa então bolar um plano para destruir Satanás, para destroná-lo, para destruir esse reinado que ele montou. E é verdade que Deus poderia muito bem, simplesmente com uma palavra, ou como aquela cantora pentecostal diz, se ele soprasse, o inferno explodia. Ele é poderoso para isso, mas ele decide fazer um plano diferente. Ele decide criar um ser, à imagem e semelhança dele, e que seria um adorador. Ele decide bolar um plano onde aqueles que trabalhariam para destruir o reinado de Lúcifer seriam adoradores. Porque não era o que Lúcifer queria, adoração, então Deus iria destruí-lo com adoradores. E ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e veja qual é a função que ele dá a esse homem. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. No versículo, Gênesis capítulo 1, no verso 28. Gênesis capítulo 1, verso 28. Diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a.
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então veja qual era o plano de Deus inicialmente. Ele cria esse ambiente chamado Jardim do Éden, este local perfeito, e ele coloca lá dentro dois seres perfeitos, Adão e Eva. E ele coloca esses dois seres perfeitos lá dentro, que tinham a cultura dele no coração, porque ele mesmo os discipulava dia após dia. E ele ensina então a esses dois seres qual era a cultura do céu, como é que deveria se viver, como é que era a vida em família. Ele ensina tudo a esses seres. E o plano dele era que esses seres, sendo fecundos, se multiplicassem. E se multiplicando, ou seja, eles teriam filhos, que teriam filhos, que teriam filhos, que teriam filhos. Ia chegar um momento, você vai ter que concordar comigo, que não ia caber no Jardim do Éden. Ok? Não ia caber. E eles iam ter que começar a fazer o quê? A sair daquele ambiente e a começar a levar aquela cultura para o restante do mundo. Começar a plantar novos jardins. E aí, conforme eles fossem crescendo e se multiplicando, eles cumpririam a outra parte, eles encheriam a terra. E ao encher a terra de seres perfeitos, discipulados por Deus, com a cultura do céu dentro deles, ao encher a terra, eles iriam então, finalmente, sujeitar ela ao governo de Deus. Esse era o plano. Porém, Deus já contava com um movimento errado do homem. Então Deus, ao criar o homem, Ele dá a oportunidade, Deus dá a chave do reino, dos reinos ao homem. Fala, olha, está aqui, eu quero que vocês comecem aí a se multiplicar, encham a terra e sujeitem todos os reinos ao meu governo. E entrega a chave nas mãos do homem para essa missão. Mas, um certo dia, Eva cai na lábia do mentiroso. E o problema é que quando você acredita na mentira, você dá força ao mentiroso. Quando você acredita na mentira, você vira escravo daquele mentiroso. E ela cai na lábia daquela serpente e ela peca. E ao pecar, o homem entrega então a chave dos reinos nas mãos de Satanás. Agora ele é escravo de Satanás, escravo da sua concupiscência, escravo da sua carne, escravo do mentiroso. E aí eu quero que você viaje comigo, já depois de milhares de anos, para Lucas capítulo 4. Quando Jesus ele está jejuando 40 dias para iniciar o seu ministério, e ele, no final desses 40 dias, tem um encontro com esse ser caído. Lúcifer aparece para ele e começa a tentá-lo em algumas áreas. Mas uma das tentações, Lúcifer leva ele num lugar bem alto e mostra para ele todos os reinos. Mostra para ele todos os reinos e diz assim, olha, se prostrado me adorares, eu te darei todos esses reinos. O que Lúcifer estava fazendo ali era mais ou menos isso. Olha Jesus, eu sei o que você veio buscar. Eu sei o que você está atrás. E eu tenho. E você sabe o que eu quero adoração. Então se você me der o que eu quero, se você me adorar, eu te dou o que você quer. A chave dos reinos. Eu te entrego os reinos, está aqui. É só me adorar. Mas é lógico que Jesus era diferente de Eva, e Jesus era diferente de Adão. E ele não cai na lábia da antiga serpente, como Eva caiu. E ele não cai naquela e não adora ele, não obedece, não cai na mentira dele. E Jesus dá um nó em Satanás. E Jesus prega uma peça no diabo. Porque o diabo não sabia o que ia acontecer ao matar Jesus naquela cruz. Ele achou que ao matar Jesus naquela cruz, o maior problema dele teria terminado, mas ao matar Jesus naquela cruz, os pesadelos de Satanás começaram.
Se o diabo soubesse o que causaria para ele matar Jesus na cruz, ele nunca teria matado Jesus. E na verdade, ele mataria qualquer um que tentasse matar Jesus. Mas aí Jesus prega essa peça em Satanás, vai até a cruz, morre e ao terceiro dia ressuscita. E aí nós chegamos em Mateus capítulo 28, no verso 18, onde Jesus está em cima da montanha pela última vez, junto com seus discípulos. E essa cena, eu gosto de imaginar ela mais ou menos assim: Jesus diante dos discípulos dizendo assim: olha aqui o que eu recuperei para a gente. Olha aqui o que está na minha mão de novo. É a chave dos reinos. Vamos voltar ao plano inicial? Vamos voltar ao plano inicial? Mas agora não é sede fecundos, tenha um monte de filho e encha a terra. Agora já tem pessoas na terra. Então a nova ordem é: ide, fazei discípulos de todas as nações, batize eles e ensine para eles a cultura do céu. E ensine para ele tudo o que eu ensinei para vocês nesses 3 anos aqui. Vamos voltar ao plano inicial? Vamos fazer guerra contra o reinado das trevas? Vamos sujeitar a terra ao reinado da luz? Gente, eu vim aqui para dizer para vocês que nós estamos em guerra. Nós estamos numa guerra sangrenta. E não é os muçulmanos contra os judeus, não são os russos, nem é a Coreia do Norte. É o reino das trevas e o sistema do anticristo contra o reino da luz e o sistema de Jesus Cristo. Nós estamos em guerra. Mas é triste ver que a maioria das pessoas dentro das nossas igrejas, os filhos da luz ainda não perceberam que estão em guerra. É como se fôssemos crianças brincando num campo minado, brincando de pega-pega, brincando de vir para a igreja, brincando de ser cristão. Sabe como eu sei que nós não sabemos que estamos em guerra? A primeira coisa que vem na minha mente é que quando estamos em guerra, de maneira nenhuma nós queremos nos envolver com o inimigo. De maneira nenhuma queremos nos envolver com aqueles que querem nos destruir. E eu vejo uma igreja hoje que nós, pastores, temos que ficar aqui na frente esgoelando. Não, pelo amor de Deus, não se envolva com o inimigo. Para tentar te explicar isso, é como se, imagina, há anos atrás, naquela época terrível de Hitler, onde tinha esse exército de Hitler, e esse exército tinha apenas um objetivo: destruir os judeus. Então eu tenho esse povo judeu contra esse povo de Hitler, esse exército, e esse quer destruir esse. Agora minha pergunta para você é essa: será que algum judeu, algum adolescente judeu, tinha uma tentação de entrar no quarto escondido e acessar uns vídeos de Hitler? Será que algum adolescente judeu tinha vontade de pôr um canal onde o sistema de Hitler estava passando um filme lá sobre eles? Será que algum judeu queria gastar algum tempo junto com os soldados de Hitler? Será que algum judeu sonhava em casar com alguém da parte de Hitler? É por isso que eu digo que nós não sabemos que estamos em guerra. Porque constantemente, muitos vão sair daqui, vão chegar em casa, sentar na frente daquela televisão e colocar num canal aonde o sistema do anticristo domina, aonde a mente que escreveu aquilo ali é controlada por principados e potestades,
E a Bíblia me diz, ei, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta, e se está falando de luta, quer dizer que estamos em guerra, que estamos em batalha, que é nós contra alguma coisa. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra um sistema das trevas. A nossa luta é contra um sistema que quer rebaixar a mulher a produto. A nossa luta é contra um sistema que quer nos dizer que podemos fazer tudo o que vem na nossa cabeça e todas as vontades que temos que fazer para ser feliz. A nossa luta é contra um sistema que só tem um objetivo: roubar, matar e te destruir. Só que você não sabe disso. Porque o dia que a igreja acordar, nós vamos ter que passar a viver como João Batista, separados num deserto. Porque João Batista chegou num momento que ele falou: não tem como eu continuar vivendo lá, porque lá tem um sistema tão corrupto que eu prefiro comer gafanhoto e beber mel do que estar no meio daquilo lá. Mas Deus precisa abrir os nossos olhos. E a minha oração hoje para vocês aqui é essa: Senhor, abre os nossos olhos. Deus, tenha misericórdia de nós, abre os nossos olhos. É por isso que em 1 João 3,6 diz: aquele que vive pecando não conhece a Deus. Aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu, porque o dia que você tiver um encontro com Deus, o dia que você tiver um encontro com Jesus Cristo, seus olhos se abrem e você passa a enxergar a realidade que está à nossa volta. O dia que você se alista no exército de Cristo, o dia que você se alista no exército do Senhor dos exércitos, seus olhos se abrem e você passa a enxergar a realidade de que existe um sistema do anticristo tentando destruir a tudo e a todos. E você para de brincar com isso. A gente precisa se separar. A gente precisa se separar. E eu chego a dizer que talvez os antigos não estavam tão errados assim em relação a essa história de televisão. Eu chego a dizer que talvez os antigos não estavam tão errados assim na rigidez deles. Talvez eles estavam errados na forma de passar, na forma de cobrar, mas o conceito talvez não estava tão errado assim. Hoje liberamos, vivemos de forma livre que somos, mas estamos nos perdendo na nossa liberdade e constantemente nos envolvendo com o inimigo. Sabe uma coisa que me confirmou esse ponto dentro de mim, de que pelo menos os meus jovens ainda não entenderam essa guerra que estamos? É quando eu estava no meio deles, eu vivo ali no meio deles, e a nossa igreja trabalha com células, e eu estava numa célula, e aí eu via uns jovens falando constantemente uma frase. Não sei se vocês vão identificar essa frase aqui. Eu vou falar com a entonação para vocês entenderem. Então, toda a situação que dava, eu vi uns jovens encaixando esse jargão aí que criaram, que era mais ou menos assim: é mais ou menos, mais ou menos. Então, e aí, como é que você está? Mais ou menos, então. E aí eu falei: nossa, que estranho, né? Eles ficam falando isso toda hora. Aí eu já falei: não, deve ser algum personagem da televisão, deve ser alguma coisa, né? Aí me falaram: não, é um personagem lá, tal. Eu falei: bacana, né? Nada contra. Aí eu fui lá olhar, né? Um dia eu estava em casa, eu falei: não, preciso ver o que é isso, né? E eu escrevi assim no YouTube: mais ou menos. Aí apareceu o personagem. E para minha tristeza, para a facada no meu coração, o personagem era do Pânico na TV e representava um pastor. Representava um pastor que zoava com a nossa classe. Representava um pastor que ridicularizava as nossas falas. Representava um pastor que ridicularizava o fato de expulsarmos demônio, que é algo que Jesus Cristo nos mandou fazer. Agora, eu entendo que os meus jovens, pelo menos, estão cegos.
Porque eles não estão enxergando que aquilo ali não é um personagem, aquilo ali é alguém movido por um principado e uma potestade, que senta em casa e escreve as suas falas, mas não é ele, não é aquele menino que está escrevendo aquelas frases, não é aquele jovem quem está dando aquelas frases, aquelas ideias a ele, é o próprio diabo. Porque o objetivo dele é que sim, os pastores passem por ridículo. O objetivo deles é que sim, que as pessoas olhem para a igreja como um bando de idiotas sentados em cadeiras todos os domingos. E é isso que eles estão fazendo. E nós estamos dando ibope para isso. E nós estamos rindo junto. Pastor, a gente precisa acordar. A gente precisa acordar. Afinal, minha pergunta para você é: para que Jesus morreu? Afinal, por que o nosso Salvador, Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, o Criador de todos que existem, de tudo que existe, Deus, afinal, por que esse ser tão gigantesco decidiu se fazer homem, descer, despir de toda a glória, habitar no nosso meio e sofrer? Para quê? Para quê? Abra sua Bíblia em Isaías 53, verso 5. Vamos ver para que Jesus morreu. Isaías 53, verso 5. Texto também muito conhecido da igreja. Isaías capítulo 53, verso de número 5. Que diz assim: mas ele, falando de Jesus, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E pelas suas dores fomos sarados. E pelo seu sofrimento fomos sarados. E pelo seu sacrifício fomos sarados. Nós usamos esse texto com frequência para falar sobre cura. Para falar sobre cura física. Às vezes, quando você ora por alguém que está com uma dor de cabeça, com um câncer, com uma dor nas costas, seja lá o que for, você ora: Senhor, cura, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas eu creio que aqui não está falando sobre cura física. Pergunta é: quando Isaías fala nós fomos sarados, de quem ele está falando? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem é nós? Quem está doente e precisa de cura? Quem está doente aqui no contexto de Isaías e precisa de cura? Essa é a pergunta. Eu quero te mostrar quem é que está doente. Abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 1. Volta um pouquinho. Vai para o capítulo de número 1, vamos ver quem está doente e que Isaías diz que precisa de cura. Isaías capítulo 1, vamos ler o verso de número 4. Verso de número 4 de Isaías capítulo 1 diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã,
senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Ei, quem está doente é a nação de Israel. Quem está doente é o sistema que dominava naqueles dias. Quem está doente é aquele sistema onde o governo já não governa para o povo, governa para si mesmo, filhos corruptos. Aonde os sacerdotes já não cumprem o papel que deveriam. Aonde os órfãos e as viúvas estão esquecidos. Aonde os que têm mais podem mais e os que têm menos padecem e são esquecidos. Quem estava doente aqui, quem estava com chagas, quem estava com contusões, com feridas abertas, era a nação de Israel. Mas não apenas a nação de Israel, porque se você continua lendo, Isaías fala sobre o Egito, Isaías fala sobre a Síria. Ou seja, Isaías estava dizendo: o sistema do mundo está doente, as nações estão doentes. Então, ele lança uma palavra de esperança, mas fique tranquilo, porque pelas pisaduras de um homem que virá, nós seremos sarados. Ei, pelas pisaduras de Jesus, o Brasil será sarado. Ei, Jesus morreu não apenas para nos salvar, Jesus também morreu para curar um sistema doente. Você se lembra de algo quando eu falo para você, governantes que não governam para o povo, mas para si mesmo? Você se lembra de algo quando eu falo para você que aqueles que têm menos estão esquecidos? Os que são deficientes são esquecidos? Você lembra de algo quando eu falo para você que os sacerdotes já não estão cumprindo o que deveriam cumprir? Você lembra de algo? Quando a gente lê que abandonaram a Deus, que blasfemaram contra o Santo de Israel, que voltaram para trás, você lembra de alguma nação? Talvez não venha na sua cabeça a nação de Israel, mas venha na sua cabeça o nosso Brasil. Mas a mensagem hoje aqui é essa: pelas suas pisaduras, o Brasil vai ser sarado. Pela mensagem da cruz, o Brasil vai ser sarado. Porque ele veio para curar as nações. Isso é muito grande. Mas sabe qual é o problema? É que nós pegamos isso daqui, nós pegamos tudo isso, essa mensagem, esse plano, esse reino, e pegamos ele e reduzimos ao nosso bem-estar. Reduzimos a nossa dor de cabeça, a nossa dívida no banco e ao nosso problema familiar. E aí nós vivemos de uma forma mais ou menos assim: olha, eu estou salvo porque eu aceitei a Jesus, então o resto que se exploda. O Brasil está indo de mal a pior, mas pelo menos nós aqui estamos salvos, não é mesmo? Glória a Deus. O Brasil está caminhando para o caos, mas aqui dentro, pelo menos de domingo, eu encontro os salvos, nós vamos para o céu, e esse pessoal aí, né, fazer o quê? Ei, não é assim. Sabe por que eu falo que não é assim? Porque um dia os discípulos disseram assim: olha, Senhor, nos ensina a orar. E ele falou assim: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Se nós somos a igreja que ora dessa forma, de alguma forma nós estamos agindo errado. Porque o nosso papel, a nossa missão sempre foi essa: estabelecer o reino de Deus na terra. Jesus orou assim: Deus, eu não oro para que tire eles do mundo, mas que os guarde do maligno aqui. Ei, você não está aqui apenas esperando na fila o dia de chamarem a sua senha de você ir para o céu. Você está aqui para trabalhar como igreja, para estabelecer o reino de Deus na terra.
nós estamos aqui como apóstolos, enviados de uma outra cultura, porque a palavra apóstolo não foi trazida e inventada por Jesus. A palavra apóstolo era um conceito, era uma função dos romanos, onde eles dominavam uma cidade, um país, e aí eles enviavam um apóstolo, que era um homem que sabia muito bem a cultura dos romanos, e então entrava naquela cidade e trabalhava para estabelecer a cultura dos romanos naquela cidade. Quando Deus nos dá o apostolado, quando Deus envia os seus apóstolos, Ele está mandando homens e mulheres que tenham a cultura do céu dentro deles, que tenham a cultura de Jesus Cristo dentro deles, para uma nação onde não se conhece Jesus, para um povo que tem uma cultura do anticristo, e aí esse apóstolo chega lá e começa a estabelecer a cultura do céu ali, começa a estabelecer a cultura do reino de Deus ali. E 1 João dá um aviso a nós, um incentivo a nós. Ele começa a falar do mundo, ele começa a falar do anticristo, mas ele diz assim: mas fiquem tranquilos, porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. É muito maior essa cultura que está em nós do que a cultura que está no mundo. Na verdade, eles estão desesperados atrás da nossa cultura. Eu fico assim abismado em ver a crítica em relação à igreja. Eu fico assim chocado a ver o que as pessoas estão falando de nós. Esses dias eu coloquei um americano falando lá, e ele falando umas coisas engraçadas tal. E aí no meio ele me fala assim: olha, poxa, um amigo meu virou crente, e agora ele fica com essa história de eu aceitar Jesus, que bobeira, não aguento mais isso, eu não creio nessa bobeira, não sei o quê. Aí eu vi um brasileiro também falando lá, dando uma palestra, e aí ele foi brincar, falando que uns amigos dele aceitaram Jesus, e fica vindo para ele falando assim: você tem que aceitar Jesus, deixar Jesus entrar no seu coração, e ele ridicularizando aquilo. E aí ele falou assim, aí meus amigos ficam falando: Jesus te ama, eu falei: problema dele, eu não gosto de homem. E aí eu fico pensando, de alguma forma, nós não estamos sabendo passar a nossa cultura. Porque não tem como alguém nos ridicularizar se eles souberem que o que a gente prega é amor. Que a gente prega é respeito ao próximo. Que a gente prega é generosidade. O que a gente prega é: olha, eu quero morrer por você. Eu quero me sacrificar para que você esteja bem. Como é que alguém pode ridicularizar isso? A verdade é que nós estamos passando a ideia errada da igreja. Nós estamos apenas passando para eles aquilo que a gente não concorda. Eles só sabem que a gente é contra o sexo antes do casamento. Eles só sabem que a gente é contra o aborto. Eles só sabem que a gente não concorda muito com fumar e beber. Eles só sabem disso. Mas de alguma forma nós não estamos conseguindo falar para eles: isso é o mínimo da nossa ida na igreja. A gente nem fala sobre isso na igreja. Lá a gente só fala sobre amor ao próximo, sobre estabelecer o reino de Deus, sobre nos doar pelos outros, nos unirmos para ajudar uns aos outros. A gente só fala sobre isso. Por que eles não sabem disso? Por que eles não sabem disso? Será que a gente tem vivido isso? Será que a gente tem mostrado isso na nossa vida? Mas deixa eu mostrar para vocês como Jesus veio para curar um sistema. Mostrar para vocês num dos milagres de Jesus. Em João capítulo 5, você não precisa abrir, tem uma história muito conhecida de um paralítico no tanque de Betesda. Esse paralítico no tanque de Betesda estava ali há 38 anos. 38 anos ali deitado. E ali a tradição dizia que vinha um anjo, descia e movimentava as águas. Tinha ali piscinas e movimentava as águas. E o primeiro que descia saía curado. E esse homem estava há 38 anos ali. E nós temos que concordar em algo aqui: se ele estava ali há 38 anos, é porque ele já tinha visto pessoas sendo curadas. Porque ninguém fica ali 38 anos esperando por algo que não acontece.
Ele com certeza via as águas se mexendo, alguém descendo e saindo curado. Isso aumentava a esperança dele, e com essa esperança ele estava ali há 38 anos. E aí Jesus entra naquele lugar. E Jesus, ele sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. E Jesus vai ali para resolver o problema daquele homem. Agora a minha pergunta para você é essa: qual era o problema desse homem? Qual era o problema desse paralítico? E eu afirmo para você, não era paralisia. O problema dele não era paralisia. Porque para o problema de paralisia, Deus já tinha dado uma solução, que era o tanque. Já ia um anjo lá que já agitava as águas e era apenas ele descer e sair curado. O problema daquele homem é que aquele homem estava dentro de um sistema doente. O problema daquele homem é que ele estava inserido dentro de uma nação doente, onde eles não sabiam simplesmente fazer uma fila, onde quem chega primeiro vai primeiro. Como assim um sistema fica tão doente, uma nação fica tão doente que eles não sabem mais fazer uma fila? Mas com certeza pessoas de mais posse chegavam e desciam antes dele. Com certeza pessoas de maiores influências chegavam e desciam antes dele. E com isso, aquele homem estava ali há 38 anos. Quando Jesus cura aquele homem, ele não está apenas curando o indivíduo, mas ele está denunciando esse sistema corrupto. E eu sei disso porque ele faz isso no sábado, e ele manda esse homem pegar a cama dele, sair dali daquele tanque e passar na frente dos sacerdotes, e passar na frente dos líderes daquela nação. E os líderes daquela nação ficam alvoroçados. Não, você não pode fazer isso de sábado, você não pode curar de sábado. E o que Jesus estava querendo dizer: olha, o que não pode é o que vocês estão fazendo com as pessoas, é o que está acontecendo com o ser humano. Ou, por exemplo, quando Jesus está caminhando com seus discípulos, e os seus discípulos veem um homem sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ele era cego. E aí os discípulos perguntam assim: Jesus, quem é que pecou? Ele ou os pais dele para que fosse amaldiçoado? Aí Jesus falou para ele: não foi nem os pais, nem ele. Esse homem foi criado para a glória de Deus. Esse homem foi criado para a glória de Deus. Ali o que Jesus estava dizendo é: não é porque um homem é cego que ele é um amaldiçoado. Mas a nação estava tão doente, que só porque alguém não tinha uma das faculdades, ele tinha que ser um mendigo. Só porque alguém estava doente de alguma forma, ele tinha que ser excluído. E não podia ter direito a mais nada. Jesus, ao curar aquele cego, e ele passa lodo no rosto dele, manda ele lá no tanque se lavar, passando novamente diante dos sacerdotes num sábado. Ele manda esse homem se lavar. O que ele estava dizendo: olha, não é apenas esse homem que está cego, é a nossa nação que está cega. Está tão cega que não consegue enxergar os seus deficientes. Não sabe que todos os homens são iguais, cegos, coxos, perfeitos. Todo mundo é igual. Todo mundo foi criado para a glória de Deus. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Ele veio para curar esse sistema corrupto. Ele veio para curar essas nações doentes. O nosso Jesus. E eu falo para você, ele tem tido sucesso. Porque se hoje nós temos uma bancada de direitos humanos, é porque Jesus conquistou isso na cruz. Se hoje nós temos alguém defendendo que todo mundo é igual perante a lei, é porque Jesus conquistou isso na cruz. Se hoje a mulher ela é respeitada nos lugares que nós vamos, se hoje a mulher pode votar, se a mulher pode trabalhar, se a mulher tem direitos iguais, é porque Jesus conquistou isso na cruz. Porque vá para um lugar aonde a cruz não chegou e veja como eles tratam as mulheres. Vá para o islamismo e veja como eles tratam as mulheres. Vá para um país de ateus comunistas e veja como eles tratam as mulheres.
Vá para o hinduísmo e veja como eles tratam as mulheres. Agora, aonde a cruz chegou, a liberdade chegou. Aonde a cruz chegou, o sistema começa a ser sarado, porque Jesus morreu para nos curar. Agora, em Lucas ele diz o seguinte: meu Pai me confiou um reino, e agora eu confio ele a vocês. Agora é a nossa responsabilidade de continuar estabelecendo o reino dele sobre a terra. Por isso que eu te falo que talvez nós precisássemos tirar algumas pessoas de dentro do seminário e começar a colocar ele nas faculdades. Porque nós temos bastante pastores cheios do Espírito Santo, mas o que a gente precisa hoje é de advogados cheios do Espírito Santo. É de juízes cheios do Espírito Santo. O que nós precisamos hoje é de jornalistas cheios do Espírito Santo, publicitários cheios do Espírito Santo. Hoje o que nós precisamos é de professores no sistema educacional cheios do Espírito Santo, pessoas lá dentro da faculdade lecionando cheios do Espírito Santo. Talvez nós deveríamos parar um pouco de enviar pessoas para a África, enviar missionários para a África, enviar missionários para o Sergipe e começar a pegar e enviar missionários para o Congresso Nacional, enviar missionários para dentro das faculdades, enviar missionários para os poderes. Porque não adianta 80% da população do Brasil ser cristã, aceitar a Jesus, estar dentro da igreja, se 20% continuar dominando todo o poder do nosso país. Não adianta. Ou nós como igreja acordamos e começamos a nos infiltrar em todos os sistemas do nosso país, ou nós não vamos ter sucesso em estabelecer o reino de Deus no nosso país. Por isso que eu te digo, jovem, continue a orar, mas ao se levantar dos seus joelhos, afunde a sua cara nos livros e estude, para que você entre nas melhores faculdades dessa nação, e que você comece a pegar os melhores cargos dessa nação, e não para a honra e glória do teu nome, mas para nós passarmos a estabelecer a cultura de Deus na nossa nação. Quando é que nós vamos ver o nosso presidente cristão? Quando é que nós vamos ver a boa parte do Congresso cristão, com valores, cheios do Espírito Santo? Quando nós como igreja começarmos a sair dessas quatro paredes e entendermos que igreja somos nós, que essas paredes são apenas um lugar onde nós nos reunimos para falar um pouco mais sobre Deus e ter comunhão, mas igreja é você, e aonde você chega, a igreja chegou. Quando você está na escola, a igreja está na escola. Quando você está na faculdade, a igreja está na faculdade. Quando você chega lá no seu escritório, a igreja chegou no escritório. E ali o avivamento precisa começar, e ali a cultura do céu precisa se espalhar. E sabe o que é mais animador? É a forma como Deus organizou tudo isso. Deus nos deu um livro para nós nos basearmos. E nesse livro contém a cultura do céu. Talvez a parte que tenha melhor explicada e resumida é no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, Jesus começa ali a passar a cultura do céu. E ele fala, felizes, na minha cultura, são os humildes de coração, porque deles é o meu reino. Felizes na minha cultura é os que choram, porque aí eles serão consolados pelo meu Espírito Santo. Felizes da minha cultura são os mansos, porque eles herdarão a terra vai ser deles. Felizes da minha cultura é aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Na minha cultura, os bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles vão ver a Deus. No meu reino, os bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, e quando vos injuriarem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós,
E aí ele diz: exultai-vos e regozijai-vos, pois grande é o vosso galardão no meu reino. Porque assim sofreram os profetas que vieram antes de vós. E aí ele fala assim: olha, vocês são o sal da terra. Agora, se o sal perder o sabor, para que serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? Aí ele fala: olha, vocês são a luz do mundo. Desse mundo em trevas, vocês são a luz. Não se escondam. É como uma cidade edificada sobre uma montanha, não pode se esconder. É como uma candeia acesa, não deve ser colocado debaixo de um alqueire, ela tem que sair, ela tem que ser colocada num lugar bem alto, e iluminar todos que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, conheçam o Pai que está nos céus. Nós somos a luz do mundo. E aí ele fala: não pense que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Em verdade te digo que aquele que violar apenas um desses mandamentos, do menor que seja, e ensinar aos homens, será o mínimo no reino dos céus. Mas aquele que observá-los e ensiná-los será grande no reino dos céus. Você tem observado, você tem ensinado, para você ser grande nesse reino aqui. Essa é a cultura do reino de Deus. É a cultura do amor, é a cultura do perdão. Ele fala: olha, se você trouxer a tua oferta sobre o altar e ali lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai e reconcilia-te com teu irmão. Na cultura do céu, pessoas são mais importantes do que oferta. Ele fala: ouviste o que foi dito, não matarás. Na minha cultura, se você pensar algo, se você odiar o seu irmão, você já matou. Na minha cultura, se você xingar o outro, você já está condenado. Se ouviste o que foi dito, não adulterarás. Na minha cultura, se você olhar para uma mulher com intenção impura, no coração você já adulterou com ela. Essa é a cultura do céu. E é essa cultura que ele nos chama para espalhar sobre a terra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batiza eles e ensina essa cultura a eles. E no final desse livro, tem um livro chamado Apocalipse. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas é maravilhoso, porque no final, nesse último livro, Deus nos fala como tudo isso termina. É como se você pudesse dar uma olhadinha no final do livro, sabe? Você está lendo aquele livro de história, e aí você vai lá no final e vê como é que acabou. Você tem a oportunidade de ver como é que acaba. E deixa eu te dizer uma coisa: no final, a gente vence. No final de tudo isso, o reino da luz destrói o reino das trevas. No final de tudo isso, Satanás e seus anjos são lançados no lago de fogo e destruídos. E a minha pergunta para você é: de que reino você quer fazer parte? De que cultura você quer fazer parte? De que exército você quer fazer parte? Você tem a oportunidade de escolher, mas eu já te adianto quem vence no final. Se coloque de pé no seu lugar. Baixe sua cabeça. Deus, aqui estamos nós, Senhor, como igreja, reunidos, Pai, teu corpo, Pai, tua família, teu templo, teu exército, Senhor, teus filhos. Pai, nós queremos cumprir o teu propósito sobre a terra, Senhor. Pai, nós não queremos reduzir o evangelho, reduzir todos os teus planos a um simples vir a um local todos os domingos, ouvir alguém falando e cantar algumas músicas. Pai, nós não podemos fazer isso, Pai. Ó Pai, mas que nessa noite os nossos olhos sejam abertos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, de que estamos em guerra, Pai.
de que existe, Senhor, um sistema das trevas tentando destruir o ser humano, Pai, tentando destruir a criação de Deus, Pai. Mas também existe um sistema da luz, Pai. Também existe um reinado Teu, Pai, que se levantou contra as trevas, Pai. E nós fazendo parte dele, Senhor. Pai, nos usa, Senhor. Levanta pessoas aqui, Senhor, para se infiltrarem nas diversas camadas da nossa sociedade, Pai, nos diversos nichos, Pai, nos diversos clãs, Senhor, nos diversos grupos, Senhor. Levanta pessoas de todas as tribos aqui, de todos os tipos, de todos os gostos, Pai. Oh, Pai, com todos os tipos de aptidão e todos os tipos de habilidades, Senhor, levanta eles cheios do Espírito Santo, Pai. Pessoas que mesmo cheios de habilidades e cheios de, Senhor, de recursos, possam dizer, Pai, que eu diminua para que Tu cresças, Senhor, que eu diminua para que o Teu reino se expanda, Senhor. Oh, Senhor, levanta soldados, Pai, soldados fiéis, Senhor, que vão lutar até o fim, Pai, para virar esse mundo de ponta cabeça, Senhor, para estabelecer a Tua cultura, Pai, a Tua justiça, Senhor, sobre a terra, Pai. Ó Senhor, e que nós possamos verdadeiramente fazer a oração que o Senhor nos ensinou, Pai, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, Senhor. Venha o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade, Deus. Seja feita a Tua vontade, Deus, aqui na nossa terra, aqui, Senhor, nesta cidade, Senhor, lá na nossa casa, Pai, dentro das nossas escolas e faculdades e trabalhos, Senhor. Seja feita a Tua vontade, Pai, aqui na terra, Senhor, como ela é feita aí no céu, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, e amém.